que é o que a gente ouve muito falar hoje do SaaS, Software as a Service, Uhum. né? E a gente vendo, assim, grandes soluções aí, mundo afora, né? Dando muito certo, alguns virando unicórnio, né? Empresa que vale mais de US$ 1 bilhão e tal. Aham. Pô, achei bastante interessante quando eles vieram falar pra gente sobre essa ideia, finalzinho de 2015. Só que, assim, os dois sócios eram bem jovens ainda, né? Então eu sentia necessidade de sair, eu era o CEO da Terminal, Aham. e resolvi, junto com o Sérgio. O Sérgio acabou assumindo a função de CEO, ele estava no conselho, Uhum. e eu me mudei. Me mudei para Evo. E fiquei 2 anos e meio lá dentro. Então, eu estava numa empresa que tinha um determinado porte, a Terminal, na época, devia ter uns 400 funcionários, talvez, e fui para uma empresa que tinha 10 pessoas. Começar E de isso novo. foi, falei aqui, em 2016, né? Aham. Nós estamos em 2000, 6 anos atrás, Uhum. eu estou fazendo 56 agora, então eu tinha quase 50, Aham. né? Ou seja, eu comecei de novo aos 50 anos. Aham. E fui para lá viver a vida deles, entender o que estava acontecendo lá dentro. Viver a dificuldade A que dif- é uma empresa de tecnologia que tem uma característica de mercado diferente da industrial, que tem uma dinâmica ali de produção, de trabalho diferente Uhum. do que você já estava habituado lá com 400 pessoas que tinha tudo organizadinho e É. tal. E eu já estava no momento da minha vida, assim, eu tava virando um burocrata, né? Eu estava lá na Hum. administração e tal, muito trabalho e tal. E ali eu estava vivendo uma coisa começando, né? E aí, ô Francisco, me conta, de burocrata para uma startup, o Pois é, que mudou? mudou tudo, né? Assim, porque, e aí é legal, porque eu gosto de desafio. Aham, Assim, cara, se eu puder dizer, eu sou movido a desafio, né? aham. Se eu não tenho desafio, cara, o mundo acaba pra mim, sabe? Eu preciso de uma coisa nova e tal. Caçando um É, negócio novo, um desafio não me novo. chama 2 vezes pra alguma coisa, não que eu vou. Mas, e aí fui pra lá e comecei a conviver com eles. Pra me organizar, eu fazia uma reuniãozinha toda segunda-feira pra entender, ó, o que aconteceu semana passada. E eu tô vendo lá, né? Uhum, Tô lá no dia inteiro, passava o dia inteiro lá dentro. aham. Mas toda segunda-feira eu queria ouvir das pessoas que estavam lá, como é que era o mundo dele, o que eles estavam fazendo, quais eram as dificuldades. E aí comecei a formatar a minha opinião sobre aquele negócio, né? Sobre a estratégia, o caminho, discutindo isso com eles diariamente e particularmente toda segunda-feira nessa reunião. E a gente resolveu, então, realmente fazer uma mudança radical. Ah, Nós resolvemos parar de vender. Você parar de vender mesmo. E parar aham. de vender significa, cara, não tem mais receita. E Vou aí? viver do quê? Né? Parar de vender aquilo que eles tradicionalmente estavam vendendo. Vamos mudar a empresa. Né? Vamos pivotar o caminho da empresa. Eu não sabia o Aham. que era pivotar. Naquela época você ainda não estava com o O dicionário, startupês, não. com o dicionário de startupês decorado. Então, assim, eu não tinha a menor ideia do que era pivotar, fui aprendendo depois. Mas, e aí a gente resolveu mudar internamente, com os sócios que a gente tinha lá e tal. Paramos de vender. Entregamos todos os trabalhos que ainda estavam em execução, mas resolvemos olhar para dentro de casa e escolher produtos que pudessem se transformar em SaaS. Mas o que é SaaS, né? Eu não sabia o que era SaaS. Mas como é que se desenvolve para a nuvem? Tudo isso a gente teve que aprender. Como é Uhum. que você faz marketing digital, né? A gente não sabia disso, porque a Evo até então era uma empresa igual a Terminal, marketing de relacionamento, Uhum. e passa a ser precisa usar marketing digital, Uhum. né? Bom, antes de eu passar um pouquinho adiante, só queria deixar em destaque que que eles olharam para dentro lá e acharam 2 soluções que poderiam, na cabeça deles, dos sócios, se Resolver. transformar em SaaS. Ah, Uma que era um software para gestão industrial, que já tinha sido testado, estava sendo usado em algum cliente e tal. Mas assim, não vamos desenvolver só um, não vamos aprimorar só um, vamos olhar para um outro também. Aí apareceu uma solução lá de gestão da inovação, né? Que tinha sido desenvolvida para um cliente lá. ah, Ah, vamos desenvolver esse também.
Beleza. Então daí começou, pô, inovação, né? O termo inovação e tal, de uma forma diferente. Fomos atrás aqui no Espírito Santo. Porque em um determinado ponto, Ah, que eu diria assim, nos últimos 10 anos, inovação virou quase que uma entidade, né? Ela virou quase que ela é quase personificada. Todo mundo busca inovação, todo mundo quer inovar, todo mundo precisa inovar, e ela é quase que uma personificação de mutação constante, porque significa que você vai adotar um modo de ser e que ele, inclusive, é transitório. Ele não se encerra, ele não tem um encerramento, né? Ele não tem tipo assim, vamos inovar, pronto, inovamos, acabou. Não, vamos inovar e agora vamos continuar inovando, agora vamos continuar inovando, agora vamos inovar de novo, e agora a gente vai pivotar de novo, a gente vai mudar. Então, tem essa coisa de uma frequência diferente do que eu acredito que tenha sido estruturar uma empresa como a Time Now, que ela tem por mais que ela busque inovação, ela esteja inovando, ela tem um corpo que ela entrega, né? E vou dizer assim, da minha cabeça, assim, um chute bem grande mesmo. Por favor, porque aqui é o chute da cabeça mesmo, a gente está mente por trás. Eu vou dizer para você que 99% das empresas não sabem o que é inovação.